Muito bem, estamos trabalhando a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta, ela tem como mensagem a vitalidade do Evangelho, que é garantia do crescimento. Então, se nós não tivermos vitalidade na nossa fé e uma fé em ação, não vai haver crescimento da igreja. Então, existe uma responsabilidade quanto a nós. Vimos no capítulo 1 que a oração de Paulo era por amor e discernimento da igreja. E ele levantou 3 atitudes que se destacam. A primeira que nós vimos foi o otimismo frente às provações. A segunda atitude foi a humildade. E a terceira que nós estudamos no domingo foi o serviço sacrificial. Isso vai o capítulo 1 e o capítulo 2, tratando desses assuntos. E nesses assuntos, nós vimos que o apóstolo Paulo tecia exemplos com exortação. Ele dava exemplo, ele dava uma exortação. Ele dava um exemplo, ele dava uma exortação. Assim foi capítulo 1 e 2. Hoje nós vamos começar o capítulo 3. E o capítulo 3, o tema que nós temos hoje é um forte aviso. Por que forte aviso? Porque no capítulo 3, ele vai falar que a vitalidade do Evangelho depende de repudiar doutrinas judaizantes, inclusive doutrinas espúrias à palavra de Deus, porque Cristo é suficiente para a santificação. Essa doutrina, a suficiência de Cristo, é a doutrina mais atacada nos nossos dias, porque hoje em dia a grande essência das pregações, dos ensinamentos das igrejas é humanista. Você é capaz, você tem condições, você tem força, você vai vencer, você. É humanismo. E tira o foco da suficiência em Cristo e coloca na suficiência do homem, na força do homem, na inteligência do homem, no vigor do homem. Mas não é o que ensina a Bíblia. A Bíblia fala que nós devemos ser humildes, submissos, dependentes de Deus, para que Ele nos dirija segundo o ensino da Tua Palavra com o poder do Espírito Santo. É esse o ensinamento. Então, a questão da suficiência em Cristo é muito importante, que é uma questão que tem sido desprezada em nossos dias. Muito bem. Da mesma maneira, como o apóstolo Paulo entrelaçou exortação e exemplo no capítulo 1 e 2, agora ele vai continuar entrelaçando, mas não exortação e exemplo, mas sim aviso e exemplo. Aviso e exemplo. Como o aviso de hoje ele tem muitos detalhes nesses 3 primeiros versículos, nós vamos tratar hoje só do aviso. Na próxima a gente trata só do exemplo. Tá? Então, Filipenses 3, 1 ao 3. Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos do Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, ele está querendo comunicar alguma coisa que ele está sendo repetitivo para o nosso ensino. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Que é exatamente esse o problema. Hoje, confia-se muito na carne, na suficiência da carne, na suficiência do ser humano.
Está contrário ao ensinamento bíblico. Estão percebendo? Muito bem. Este aviso é contra aqueles que substituem o regozijar-se em Cristo, a ter comunhão íntima com Ele, com exigências legalistas que exaltam o mérito humano, focado no homem. Então, regras, leis, normas de homens, que não está na Bíblia. Isso estava acontecendo no farisaísmo e continua acontecendo no cristianismo legalista e humanista. Então, esse ensinamento, essa carta de Paulo, ela é muito atual, porque ela está tratando de assuntos que são concernentes ao nosso contexto, à situação que estamos passando. Para adiantar, quando nós vamos tratar do versículo 4 ao versículo 11, o exemplo vai ser regozijar-se em Cristo na superioridade da intimidade com Jesus em relação às tentativas legalistas. A nossa comunhão com Jesus, a nossa intimidade com Jesus, ela é em muito superior àquilo que o homem pode produzir pela força da sua carne, pela força dos ensinos religiosos e não bíblicos. É essa a questão do ensino. Voltando lá, versículo 1, por favor. 3. Quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Esse é o aviso. Alegrai-vos no Senhor. A despeito do quê? Das circunstâncias que estamos vivendo. Não há nada que possa roubar essa alegria, porque ela está no Senhor e não pode ser tirada de nós. Então, eu quero falar com você que tem andado ansioso, que está se sentindo sufocado pelos problemas dessa vida, pelas lutas, pelas circunstâncias difíceis dessa vida, pelos problemas que está enfrentando. Alegrai, é fruto do Espírito. Alegrai-vos do Senhor, independentemente das circunstâncias. É esse o grande ensino. A grande questão é que o que nós temos em mente é a alegria natural. O que é alegria natural? Aquela alegria do homem. Do homem que não tem Cristo, que é a maioria. Eles se alegram em outras coisas. Então, a alegria natural, ela é abafada, ela é influenciada pelo quê? Pela dor. Ela é abafada pela tristeza. A alegria natural é abafada pela tristeza. A alegria natural é abafada pela enfermidade, abafada pela pobreza, abafada pela tragédia. São muitas coisas que podem tirar a alegria natural. A alegria que o texto está falando aqui não é a alegria natural. É a alegria sobrenatural. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas. Então, essa alegria é a sobrenatural, é a alegria espiritual. O Espírito comunica para a gente, independentemente das circunstâncias. Do versículo 1 ao 11, que é essa primeira etapa que nós vamos estudar, e nós vamos ver só até o versículo 3 hoje, vai trabalhar o quê? O passado do apóstolo Paulo. A vida dele pregressa antes de Cristo. E esta vida pregressa, ela é abordada como se fosse um sistema contábil. Se tivesse um contador avaliando a vida dele. Então nós vemos que esse contador está fazendo um balanço.
Veja, versículo 8. 3:8. Se deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Note que o verbo considerar é repetido 2 vezes. Deveras considero e considero as coisas da vida antiga como refúgio. Nesse balanço, deu 0. Ele não aproveitou nada como lucro da vida antes de Cristo. Por quê? Porque ele trouxe para a sua vida novos valores. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei, o verbo considerar de novo, perda por causa de Cristo. Não se aproveitou nada da vida sem Cristo. Porque a vida sem Cristo era uma vida na carne. A alegria que se buscava era uma alegria natural. Então qualquer probleminha já afetava. Isso é carnal. Isso é do homem sem Cristo. Estão percebendo? Esta nova vida, com novos valores, para uma pessoa nascida de novo em Cristo Jesus, versículo 13. 13, isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, a vida passada, e avançando para as que diante de mim estão, uma nova vida. Novos valores, nova filosofia de vida, nova maneira de enxergar a vida, uma nova pessoa aqui dentro, nascida de novo, habitada pelo Espírito Santo, dirigida pela palavra de Deus. Então, notem que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito projetada. Por que projetada? Vamos entender um pouquinho a história dele. Ele era de Tarso, uma cidade universitária. Então ele tinha acesso a ele todas as instruções, e lá tinha a segunda maior biblioteca do mundo. Ele tinha todas as instruções seculares lá. Ele era um cidadão romano, tinha condições, então ele tinha condições de estudar, de se aprofundar. Ele estava sendo preparado para ser um rabino. Então ele foi estudar aos pés de Gamaliel. E ele se tornou um rabino, ele era um doutor da lei. E como rabino, jovem, ele alcançou a projeção máxima que se podia alcançar. Ele era membro do Sinédrio, o top máximo que podia se alcançar dentro da religião judaica. Tanto ele era membro do Sinédrio, que o Sinédrio deu carta para ele ir prender os cristãos e persegui-los. Ele tinha aval, carta branca. Ele tinha todos os acessos, todos os aspectos de projeção, de família, de religiosidade, de projeção na sociedade, de projeção política, uma vez que o Sinédrio se reportava ao Império Romano, o Império Romano ao Sinédrio. Era a projeção máxima que um homem poderia ter. E aqui nós vimos o texto que ele chamou isso de refúgio, de esterco, de estrume, religiosidade. Essa é a mudança de Paulo. Ele tinha projeção financeira, ganhos. E aqui nós temos que concluir com uma razão. Cuidado entre o que o dinheiro pode comprar e o que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro podia comprar muita coisa na vida pregressa dele, mas não poderia comprar Cristo
a companhia de Cristo e a certeza de uma vida eterna com Cristo. Isso é primeiro ponto. E essa questão que está em jogo, que esse é o forte aviso. Cuidado, cuidado. Notem que nós somos treinados, preparados para sermos homens naturais, seculares, humanistas. Nós frequentamos uma escola, se possível uma faculdade, para nos projetarmos secularmente e ganharmos dinheiro e termos sucesso. Isso que é a preparação da nossa mente. Que é exatamente o contrário do que está sendo ensinado aqui. Ah, mas é ruim fazer isso? Não. Mas isso não é o primeiro lugar, porque se for o primeiro lugar, nós estamos praticando idolatria. Estamos colocando em primeiro lugar um deus pagão chamado Mamon, simbolizado pelo dinheiro. Então, precisamos muito cuidado com a maneira como nós lidamos com as coisas. E esse é o forte aviso que Paulo está dando aqui. Versículo 1. E ele começa assim: quanto ao mais. Isso indica o início de uma nova sessão, que é de aviso, tá? Até então não tinha isso. Pois indica um aviso severo contra quem? Primariamente, os mestres judaizantes. Vamos entender por que os mestres judaizantes. Nasceu a igreja de Pentecostes. As 3.000 primeiras almas eram o quê? Judeus. A segunda pregação de Pedro, mais 5.000 almas, todos judeus. Os primeiros cristãos eram judeus. Daí, o Senhor Jesus havia prometido para Pedro as chaves. Chave do quê? Do Evangelho. Então, o primeiro a pregar o Evangelho para os judeus foi quem? Pedro, em Pentecostes. E a chave está com quem? Com Pedro, que vai pregar para quem? Para os gentios, para os não-judeus. Só que Pedro mesmo não estava entendendo isso. Por isso que lá em Atos, Deus dá uma visão para ele de um lençol com animais impuros, para ele entender que os gentios eram considerados impuros. Daí ele manda pregar para Cornélio, o primeiro gentio evangelizado. Ele vai, leva um grupo de judeus convertidos com ele, e lá eles presenciam o evangelismo de um gentio, de um não-judeu. Isso era um impacto para a comunidade judaica, porque até então eles eram os responsáveis pelos oráculos de Deus. Só que com essa mudança dispensacional de responsabilidade diante de Deus, passou do judaísmo para o cristianismo. Isso eles ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo. E esse mistério foi revelado a Paulo na carta aos Efésios. Que o mistério é a igreja, que não foi profetizado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não cita a profecia da igreja. Os profetas do Antigo Testamento nem imaginavam que existia o cristianismo. Então, essa é a situação. Então, tudo isso aqui está acontecendo. Então, quando Cornélio, o primeiro gentio, é evangelizado, parecia que tudo estava resolvido com os judeus. E um grupo de judeus ali viram, puxa, o primeiro gentio, Jesus também está salvando os gentios. E, muito bem, não tardou. Para os judeus cristãos mais rígidos quanto à lei mosaica de Moisés, se opuserem, querendo que os gentios se sujeitassem à lei, como eles haviam se sujeitado. Mas nós sabemos que a lei não salva. A lei, ela aponta que eu estou morto, que eu sou pecador, que eu estou condenado, porque o salário do pecado é a morte. A lei é como um médico que identifica em você a sua enfermidade. Esse é o papel da lei. Só que o que é que salva? Jesus Cristo, não a lei. Por isso o fim da lei é Cristo. Para quem? Para a justiça de todo aquele que crê.
Então aquele que crê em Jesus, ele não está mais debaixo da condenação da lei. Ele foi tirado para fora da lei e está em Cristo. Só que a ala de cristãos judeus era grande. E eles não estavam concebendo na mente deles como que chega esse pessoal sem passar pelo judaísmo, sem serem prosélitos. A única maneira de alguém entrar no judaísmo era pelo proselitismo. Como? Ele se tornava um judeu. Ele tinha que ir lá, receber todo o ensinamento das leis, dos mandamentos de Moisés, 613 mandamentos, entender aquilo e procurar cumprir aquilo. Como que faz com esses gentios que não tiveram esse ensinamento, não passaram por isso? Esse era o conflito. Esse pessoal, ele não foi circuncidado. Interessante que o alegorismo, a maneira de interpretar a Bíblia de maneira alegórica à vista dos homens, eles confundem circuncisão com batismo. Eles falam que Israel é a igreja do Antigo Testamento, e não é. A igreja nasceu só em Pentecostes, em Atos 2. Ali era judaísmo, e a circuncisão era para eles não perder a memória disso aqui. Deus fez um pacto com Abraão, prometendo uma terra, a Palestina para eles, uma nação e bênção para eles. E isso vai se cumprir no reino terreno messiânico, milenar, lá na frente. É isso que está escrito. Então, para que eles não se esquecessem da promessa que Deus fez com a nação de Israel, todo israelita deve se circuncidar diante da aliança que Deus fez com eles. Isso não tem a ver com a gente. Nós somos cristãos, não somos judeus. Tá? E o que é a igreja, então? A igreja é um corpo, um organismo, formado de quem? Judeus que se converteram a Cristo e gentios que se converteram a Cristo. De ambos fez a igreja, o corpo de Cristo, o organismo. Ok? Então, estava havendo esse conflito naquele momento. Daí, diante desse conflito, que eles estavam querendo que os gentios se sujeitassem à lei, sai a decisão do Concílio de Jerusalém. E no Concílio de Jerusalém foi aprovado o ministério de Paulo aos gentios e que eles não precisavam mais vir ao cristianismo através do proselitismo. Não precisava passar pelo judaísmo. É isso que foi a decisão do Concílio de Jerusalém. E essa decisão, o apóstolo Paulo levou em suas viagens missionárias. Só que esses judaizantes, não satisfeitos, uma oposição ferrenha, começaram a perseguir Paulo. Aonde ele ia, eles iam atrás. Criando problema, perseguição, tentando matar ele. Tudo por causa disso. Tá? Muito bem. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 3 vezes ele fala acautelai-vos. Forte aviso. Cautela. Presta atenção. Acautelai-vos dos cães. Na lei judaica, os cães eram considerados animais imundos. E eles usavam, e usam até hoje, para descrever os gentios. Então, como que o judeu se direciona para um não judeu? Cão. Goi. Cão. Lá no Oriente, naquela época, os cães eram criaturas sem lar, sem dono, e viviam nas ruas, carniceiros, vira-latas. O apóstolo Paulo aplica essa alcunha de cães aos falsos profetas, que tinham um movimento judaizante de perseguição, de infiltração na igreja para distorcer o ensino.
Então eles procuravam se infiltrar, procuravam corromper a igreja com seus ensinos, com seus rituais e com suas cerimônias. Lembrando que os cultos da igreja primitiva eram simples. Não tinha aquela pompa de roupa sacerdotal, de pedra, de tal, não sei o quê. E eles pegavam e tinha todo um rito, um ritual de guarda de dias, de guarda de comida, de dia de oração, de hora de jejum. Como se isso fosse comprar a salvação. Essa é a questão que está em jogo aqui. Pelo tom de tratamento que o apóstolo Paulo está dispensando a eles, indica que não são os mesmos indivíduos do capítulo 1. Lembra? Que ele questionou no capítulo 1 que alguns irmãos estavam com a motivação errada de estar pregando Jesus. Mas ele chama de irmão e fala que é melhor desse jeito sendo pregado Jesus do que não pregar. Então aqui não se trata das mesmas pessoas. Aqui se trata de falsos profetas. Não pessoas que ainda não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, pessoas que ainda falta entendimento, mas pessoas dirigidas pelo maligno, falsos profetas, se infiltrando na igreja. Então, ele chama estes de cães. Então, o grande objetivo do apóstolo é dizer que Cristo é suficiente para a nossa santificação, para o nosso crescimento. E isso é testemunhado por ele, pelo próprio apóstolo Paulo. Então ele diz, 1 Coríntios 11:1. Lembrei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não, já lembrei. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sigam a mim, mas não a esses falsos profetas. Então, eles se beneficiariam de Cristo numa comunhão íntima. É isso que ele está falando. Isso é superior. Isso seria impossível se eles se entregassem à circuncisão. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo também escrevendo para a Galácia. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aqui é o mesmo problema. Os judaizantes forçando os cristãos a se circuncidar. E o que Paulo está falando? Tomara até que se mutilassem. Em que sentido? Castramento. Tomara que erre lá o corte e se castre. É isso que Paulo está falando. Então, o que Paulo está sendo claro aqui? Que não tem essa questão de circuncisão. Então, aqui ele está falando o quê? Da mutilação da carne. Voltando lá no nosso texto, versículo 3. Filipenses 3:3. Não. 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Então ele coloca mais uma ressalva aqui. Os maus obreiros. Esses maus obreiros, eles se diziam verdadeiros cristãos. Assim, eles encontravam o meio de se infiltrar na comunidade e espalhar seus falsos ensinos, alastrando o mal no meio cristão. Que é o que ocorre até hoje, gente. Se a gente for conferir os ensinamentos do cristianismo hoje com as escrituras, está lamentável. Tanta distorção. Por quê? Já faz 2000 anos que nasceu a igreja. Quanto de maus obreiros entrou nesse meio e quanto eles produziram ensino errado dentro dessa escritura. Por isso que a gente vê esses absurdos de hoje. Ensinavam que a salvação se dava pela fé, mais as boas obras. E não é verdade isso, meus irmãos. A salvação é só pela fé.
As boas obras são consequência da salvação e não meio de salvação. Vamos pensar no movimento cristão, adventismo. A igreja adventista, eles pregam isso. A vida é um barquinho. E você está no barquinho da sua vida com dois remos. Um é a fé, outro são as obras. Um é a fé, outro são as obras. Movimento judaizante. Eu já fui em casas de pessoal adventista. Os ritos judaicos são feitos dentro da casa. Acende-se o menorá, o candelabro, a mulher cobre as vistas e acende a vela e faz as rezas em hebraico. Gente, isso é judaísmo, não é cristianismo. Então, eles ensinavam isso, mas Paulo declara que suas boas obras são realizadas pela carne, pela velha natureza, e não pelo Espírito Santo. Assim, eles estão glorificando a pessoa e não a Jesus. Vamos ver isso. Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. Pois nós também, outrora, éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, sem Cristo. Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É a descrição de uma pessoa sem Jesus, um homem natural. Versículo 4. Quando, porém, mudou a direção, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, se manifestou a graça, salvação em Cristo. 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Que era que os judaizantes ensinavam e permaneceu em várias igrejas evangélicas e na igreja católica. Obras como meio de salvação. Isso é um ensinamento que entrou lá atrás no movimento judaizante, que permanece até hoje. Mas, segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse é o meio. Versículo 6. Que Ele derramou sobre nós ricamente a sua graça, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Pelo sangue de Jesus nós somos comprados. É pela fé em Jesus que nós somos salvos. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, nós éramos filhos do maligno, mortos em nossos delitos e pecados, escravos do pecado. E quando cremos em Jesus, somos adotados e colocados no seio da sua família e nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é o Evangelho. Isso é a palavra da salvação. Versículo 8. Fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido, olha a fé, crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Opa! Está errado fazer boas obras? Não. Boas obras salvam? Não. Então por que boas obras está aqui? Porque se eu sou um filho de Deus, se eu comungo com Deus, eu vou viver a vontade dele. Então eu vou praticar boas obras. É consequência, não é meio. Essa é a diferença. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. É esse o ensinamento. Efésios 2, verso 8.
Porque pela graça de Jesus sois salvos, mediante a fé em Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O quê? A fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a semente que o Espírito Santo germina em vida dentro de nós para nascermos de novo. Verso 9. Não de obras, de novo aqui, não de obras, não pelo que eu faço, não para a minha exaltação, não pelo que eu posso fazer, não pelo ensino humanista que está dentro das igrejas hoje, para que ninguém se glorie. A glória tem que ser para Jesus, não para o homem. Esse é o ponto. Versículo 10. Pois somos feitura dele, o Senhor, criados em Cristo Jesus para boas obras. Criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais obras Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, vivêssemos essa vida. Uma vida de piedade. E essa vida de piedade, a palavra pio quer dizer fé. Piedade quer dizer alguém que vive a fé. Então, só que para você viver a fé, você primeiro tem que ter essa fé dentro de você, que é o versículo 8. Então, nós devemos nos dedicar, sim, às obras, como ocupação honrada de um cristão. Não há salvação, mesmo no cunho religioso, meus irmãos, entendam isso. Religião não salva, quem salva é Jesus Cristo. Igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. O que os judeus faziam? Fazia circuncisão, fazia batismo, fazia jejum, fazia oração, guardava o sábado. E filhos do diabo, Jesus chama eles. Sepulcros caiados, raça de víboras. Esses são os adjetivos que Jesus deu para aqueles religiosos. Seu ponto. Agora nós chegamos diante da falsa religião. Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Vamos compreender isso daqui. Os judaizantes, eles acreditavam que a circuncisão era essencial para a salvação. Assim como nos nossos dias, circuncisão é uma coisa, batismo é outra. Mas as pessoas põem fé no batismo também. É o mesmo erro. Se batizar para ser salvo. Gente, não é isso que diz a Bíblia. Toda a Bíblia fala que salvar, a pessoa é salva pelo sangue de Jesus. Pela fé. O batismo tem que ser expressão da fé e não meio. De novo, o batismo não pode ser obras, tem que ser expressão de fé. E aqui a gente se depara com esse problema que estava acontecendo com a questão da circuncisão. Gálatas, capítulo 6, versículo 12, vai mostrar esse raciocínio dos judaizantes que eles acreditavam que circuncisão era meio de salvação. 6:12. Todos os que querem ostentar-se na carne, carnal, minha força, eu posso, eu sou autossuficiente, eu preciso cuidar bem da minha autoimagem, é isso aí. Esses vos constrange a vos circuncidares. Então lá na Galácia eu estava tendo esse problema. Os judaizantes estavam naquele meio e forçando os cristãos a se circuncidar. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, o elemento de opressão era esse: ou se circuncida, ou nós vamos continuar perseguindo vocês. E muitos cristãos estão fazendo o quê? Se circuncidando, de medo. Versículo 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, está falando dos judeus. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. A glória é para o homem.
14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É só aqui, gente. Pela qual o mundo está crucificado para mim. Ele não quer mais saber de nada com o mundo, ele mudou a vida dele. E eu para o mundo. Acabou. É santificação o novo caminho. Versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A questão não é circuncisão ou ser incircuncidado. A questão da salvação é ser nova criatura, uma pessoa nascida de novo pela fé em Jesus Cristo. Esse é o grande ponto do Evangelho, e que está sendo destacado aqui. Então, Paulo, de novo, aqui na Galácia, ele repete a afirmação dele, que circuncisão não passa de mutilação, pois a verdadeira experiência cristã é a circuncisão espiritual. Como assim? Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados. Aqui não está falando da circuncisão da carne, está falando da circuncisão do espírito. Não por intermédio de mãos, não é com mão, mas no despojamento do corpo da carne. Acabou a vida velha, acabou a vida sem Cristo, acabou o velho homem, tem que nascer uma nova criatura, uma nova vida em Cristo, um ser nascido de novo. Que é a circuncisão de Cristo. Está falando de que circuncisão é essa? Do crer em Cristo. É essa que vale. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. O que simboliza o batismo? A hora que a pessoa mergulha na água, quer dizer o quê? Morri para o mundo. E a hora que ele sai da água, estou vivendo agora em diante para Cristo. É isso que está dizendo aqui. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. Jesus ressuscitou, você crê em Jesus? Você tem a vida eterna. No poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Essa circuncisão que nós estamos falando, que é o nascer de novo, que é o crer, é a nova vida. Isso é uma questão espiritual, não é uma questão da carne. Versículo 3 agora, lá de Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Os crentes. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui nesse terceiro versículo, ele mostra que os crentes devem reconhecer que nada aproveita da carne. Todo cristão tem que reconhecer isso. Nada aproveita a carne, nada. E aqui ele coloca 3 características. Primeira característica: adoramos a Deus no Espírito. Aquele que crê de fato e de verdade, ele adora a Deus no Espírito. Ele é habitado pelo Espírito. Ele é selado pelo Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, está falando para a igreja de Éfeso, depois que ouvistes a palavra da verdade, semente da salvação, o que da palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. O evangelho de Cristo. Tendo nele também crido a fé, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando? Quando creu. Quando a pessoa crê, ela recebe um selo, uma marca espiritual. O selo do Espírito Santo. E esse selo nunca pode ser perdido, porque ele tem uma finalidade, um propósito, uma função na vida daquele que crê. Versículo 14. O qual, Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, a garantia, que nós vamos receber o quê? Vida eterna, até ao resgate da sua propriedade, que são os que creem. E quando vai acontecer esse resgate? O arrebatamento da igreja, o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória,
Então aqui nós vemos que, primeira característica, adoramos a Deus Espírito. Não com ritos, não com cerimônias, não necessariamente com edifícios suntuosos, porque isso vai ficar para o anticristo. Mobílias, vestimentas, tudo querendo provocar emoções na nossa alma, na nossa carne, e não atingindo o nosso espírito, sendo trabalhados, forjados pelas emoções. E este é o grande problema dos movimentos pentecostais e carismáticos. Eles querem atingir a emoção da pessoa, sem atingir o espírito. Só emoção. E aqui, ele está sendo claro. Adoramos a Deus no Espírito. Segunda característica, voltando lá no nosso texto, Filipenses 3:3. Nos gloriamos em Cristo Jesus. Nos gloriamos em Cristo Jesus. Não no que nós conseguimos fazer. Não na nossa lealdade às leis mosaicas. Não na nossa lealdade a sacramentos, a ritos, a leis humanas. Já bem? Alguns movimentos creem que para você estar no culto, você tem que estar o homem com roupa de homem e mulher com roupa de mulher. Está escrito isso no texto. Naquele tempo era túnica. Tinha túnica de homem e túnica de mulher, certamente. Mas era túnica. Não era nem terno e nem vestido. E sim, uma vestimenta que fosse clara. Essa é uma roupa de homem e essa é uma roupa de mulher. Note que a nossa sociedade quer afrontar até isso. O meu genro é professor. Ele estava dando aula na faculdade em Sorocaba. Chegou lá numa segunda-feira, ele dava aula de educação física. Chegaram os alunos universitários. Um grandão, fortão, barbudão, de mini saia, salto alto, pintura. Eles querem afrontar a Deus. Isso é uma afronta. É uma afronta à santidade. É uma afronta àquilo que Deus criou. Deus criou macho e fêmea. Mas as coisas são tratadas dessa maneira. Nós gloriamos em Cristo Jesus. Então temos que ter Cristo no coração, sermos de Cristo, comungarmos com Cristo. E não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Porque os nossos desejos, mesmo nós que cremos em Jesus, continua sendo pecaminoso. Gálatas fala que a nossa luta, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, que são opostos entre si. Existe uma luta dentro de nós. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Podemos andar no espírito? Sim. Vamos satisfazer a carne? Não. Não confiamos na carne. Salvação, meus irmãos, não é possível por meio de esforços humanos, carnais. Nem sequer nos mantemos pelos nossos próprios esforços, em função da nossa natureza. Eu sou de Jesus. Mas eu sou de Jesus, mas eu não leio a Bíblia em casa. Eu não oro.
Eu mal vou na igreja. Ah, não, mas eu oro do meu jeito lá no meu quarto, tão... Mas o Senhor Jesus criou a igreja para ser o quartel-general, onde nós buscamos a palavra de Deus para nos fortalecermos, adorarmos, celebrarmos o Senhor. Esse é o ponto. E o Senhor amou essa igreja. Tanto amou que ele chama de noiva. E ele ilustra a igreja através do casamento, que é uma criação dele também. Não podemos confiar na carne. Forte aviso. Qual o objetivo da carta? Vitalidade do Evangelho. Viva o Evangelho. Porque isso vai garantir o crescimento da igreja. Aviso contra aqueles que substituem regozijar-se em Cristo e apresentam outros meios com exigências legalistas, leis de homens, regras de homem, que exaltam o mérito do homem, não a glória de Deus. Amém? Tudo bem. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, queremos exaltar o Teu nome, primeiramente pela Tua palavra que é viva, que é poderosa e é eterna. Ela é a mesma ontem, é hoje e será sempre. Que possamos pôr fé nessa palavra que é Sua, não é minha, não é de ninguém, é Sua. Que possamos, nesta fé, crermos e andarmos em conformidade com a Tua vontade. E que Teu Espírito trabalhe em nós, ilumine as nossas mentes, para entendermos e aplicarmos na força do poder do Senhor isso em nossas vidas. Que assim possamos viver de maneira a exaltar a Tua grandeza. No Teu nome, Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor demonstrado na entrega de Seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça a cada dia sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos consolar, ensinar e nos guardar até o dia do nosso resgate. Que assim seja com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Podeis assentar? Temos algum aviso? Amanhã não haverá célula. Sexta-feira, aula de práticas de hermenêutica.